Bom dia, estamos entrando no ar com mais um episódio do Podcast Mais, através do nosso canal do YouTube Podcast Mais e também através das rádios Cidade FM, também Maracaí FM. E Podcast Mais são histórias, construindo a sua história. E hoje a gente está com uma pessoa muito legal aqui, muito interessante, que vai nos ajudar muito aqui a falar sobre Naviraí e também toda a região. Afinal de contas, o assunto de hoje envolve muita gente e toda a região. Estamos aqui com a secretária de Saúde de Naviraí, a doutora Ângela, que vai falar um pouquinho para a gente agora no nosso Podcast Mais. Muito bom dia, seja muito bem-vinda no Podcast Mais, doutora. Bom dia, quero agradecer a oportunidade de estar aqui, de a gente estar podendo conversar, falar um pouquinho do nosso trabalho, da nossa experiência, né? Agradecer o convite e dizer que a gente está sempre à disposição. Que bom, muito obrigada por ter vindo, é um prazer recebê-la. E eu quero, nesse momento, falar com você e perguntar um pouquinho sobre a sua experiência profissional na área da saúde. Então, Tica, eu praticamente acho que eu nasci na saúde. Então, na verdade, eu de formação eu sou farmacêutica bioquímica, sou mestre em ciências da saúde, sou especialista em gestão pública, especialista em gestão de clínicas e também de farmácia clínica. Na verdade, eu sempre trabalhei na gestão. Eu comecei muito cedo, né, logo após após me formar, e eu já entrei, então, ainda como farmacêutica bioquímica. Depois eu fui conhecendo o que era a gestão pública, através de cargos que eu fui assumindo dentro da gestão. Trabalhei por 34 anos na Secretaria de Estado de Saúde, em que eu ocupei alguns cargos, sempre concursada de carreira, me aposentei como auditora de serviço de saúde. Deixei alguns legados aí no Estado, assim, que eu me orgulho muito e que eu gosto de contar para as pessoas, que se hoje no estado de Mato Grosso do Sul a gente tem farmacêutico e uma farmácia para atender a população, foi projeto que a gente construiu lá atrás na minha coordenadoria, porque eu fui a primeira coordenadora de assistência farmacêutica do estado de Mato Grosso do Sul. E aí nós começamos a falar em saúde pública, em organizar o fornecimento de medicamentos e a ensinar os secretários de saúde e as prefeituras como comprar o medicamento e a obrigação de ter o profissional para poder estar orientando. E depois disso ainda trabalhei também na Vigilância em Saúde, que são 6 coordenadorias, tive vários projetos muito legais, dentre eles o combate à dengue. A vigilância, a gente fala sobre prevenção, promoção. E, por fim, encerrei minha carreira no Tribunal de Contas do Estado, porque o tribunal tem um setor da fiscalização de saúde. E essa fiscalização começou com um trabalho na compra de medicamentos. E aí, como a gente tinha alguma expertise nessa área, eu fui convidada para trabalhar no tribunal. E aí eu pedi minha aposentadoria ainda, porque eu tive sempre um sonho como pessoa. Eu falo que eu não nasci trabalhando, mas que eu queria me aposentar cedo, porque eu entrei muito cedo no serviço público, né? E eu acho que foi legal. Que bom, Ângela. A gente fica muito feliz e essa pergunta é muito importante porque você está à frente de uma das principais pastas do nosso município, uma pasta muito crítica, uma pasta que tem que ter um cuidado muito especial, que é a saúde das pessoas. E nós sabemos o quanto Naviraí e toda a região, porque vem pessoas de toda a região para Naviraí para buscar o auxílio na saúde. Então, é muito importante a gente saber quem é a Ângela, quem está cuidando da nossa saúde, quem está à frente dessa pasta. Então, é importantíssimo as suas informações, importantíssimo a gente saber da sua formação. E, Ângela, a gente está aqui no Podcast Mais, onde a gente esclarece, onde a gente fala, onde muitas pessoas criticam muita coisa. Então, agora é a hora da verdade. É hora da gente conversar, da gente esclarecer. Por quê? Porque a população tem que estar bem informada para evitar fake news, para evitar converseiro. E eu sempre falo, população, busque informação. Busque saber o que está acontecendo de verdade. Porque as pessoas espalham um burburinho, aquele burburinho se torna totalmente nocivo, desviando da verdade e comprometendo o trabalho das pessoas, prejudicando toda a população. E a gente sabe que você não é de Naviraí. Tem uma questão muito relevante que as pessoas falam, criticam,
E eu acredito que não importa de onde seja a pessoa, se ela está pronta para trabalhar, se ela está pronta para resolver o problema e se ela vai sim fazer a diferença naquele local, então eu acredito que está tudo bem. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse assunto de você não ser de Naviraí, mas estar em Naviraí, porque eu acredito que para você também é um desafio. Não é fácil você deixar a sua cidade, mas quando a gente é dado uma missão, a gente quer fazer com que aconteça. Então, eu também, como cidadã naviraiense de Naviraí, eu quero saber de você, Ângela, o que você acha dessa questão e desse burburinho, desse questionamento que as pessoas falam em relação a você não ser de Naviraí e estar à frente de uma pasta tão importante? Nossa, muito legal essa tua pergunta, adorei, Tica, sabe? Eu ainda esqueci de contar, porque quando eu comecei a minha carreira dentro do serviço público, né, eu comecei no Hemosul. E aí, no Hemosul, nós estávamos começando, então, a interiorizar os hemonúcleos, que seriam os pontos de coleta de sangue, então, para poder suprir a oferta de sangue nos hospitais. Então, eu sempre trabalhei no Estado e dentro do Estado eu conheço o Estado todinho. Deve ter, acho que umas 3 ou 4 cidades apenas que eu não conheço no Estado do Mato Grosso do Sul. Mas eu tenho uma história com Naviraí. Eu conheço Naviraí desde os 18 anos, porque eu frequento. Eu fiz boas amizades ainda menina aqui e frequento desde os meus 18 anos. E assim, eu sempre fui apaixonado por Naviraí, porque eu acho a disposição daquela praça em frente à igreja, é uma cidade planejada, é uma cidade diferenciada dentro do estado do Mato Grosso do Sul. Como eu te falei, deve ter uns 4 municípios no estado que eu não conheço, mas os demais eu conheço. Então, a gente já andou muito por aí. E eu fiz fortes amizades aqui. Então, eu tenho amigas desde os 18 anos aqui. Então, a gente sempre vinha para cá. E assim, como eu te falei, ao longo da minha carreira, como eu já ocupei outros cargos, quando eu recebi esse convite para vir para Naviraí, eu falei, nossa, será que eu vou, né? Já estava numa zona de conforto grande. E aí eu pensei assim, no meu coração, eu acho que eu devia isso para mim. Porque o que eu penso? O único lugar em que você pode fazer mais pelas pessoas é na política. Enquanto você faz o projeto para muitos se beneficiarão. Então, é só na política, e isso também dentro da gestão pública e dentro do serviço público. Porque quando você propõe uma oferta de trabalho, uma campanha, você não está fazendo por você está fazendo por muitos. Né? Então, assim, na verdade, por eu ter muitos amigos aqui e ter crescido junto com essas minhas amigas todas, então assim, não é um município em que eu venho falar, nossa, eu tô caindo de paraquedas aqui. Não, porque eu já conhecia a história de Naviraí, eu já conhecia os ex-prefeitos de Naviraí, eu já tinha amigos aqui, entendeu? E assim, também, por ocupar alguns cargos na gestão, como eu te falei, eu atendi muitos prefeitos daqui, né? E secretários também. Então, assim, não é assim como se eu estou chegando hoje em Naviraí e uma cidade totalmente desconhecida. Não, eu já tenho laços com Naviraí. Ângela, muito interessante. E para nós, Naviraí, não importa de onde você veio, nós queremos que você trabalhe e lute pela nossa saúde e nos ajude a ter uma saúde de qualidade, uma saúde melhor, que é o que todo mundo precisa, que todo mundo almeja e é o que a gente busca. E eu tenho certeza, se tiver comprometimento, se tiver verdade e se tiver boa vontade, a gente chega lá. Com certeza. Eu acho que a gente vem com uma saúde, com um trabalho com bastante transparência, com muita técnica, né? Eu acho que, assim, eu tenho muita segurança naquilo que eu faço e aquilo que eu não souber, com certeza a gente aprende todo dia, porque ninguém sabe tudo. Todos os dias a gente aprende e aquilo que a gente não sabe, a gente tem sempre um apoio, a gente tem sempre uma amiga dentro da secretaria, uma colega que não esqueceu de você. E, assim, durante a minha carreira, eu fui conselheira regional e conselheira federal de farmácia. Então, eu permeei por muitos setores, não só em Campo Grande, mas também em Brasília. Então, isso me dá uma certa segurança quando a gente fala em políticas públicas ou políticas de saúde, que eu sempre vivi isso, né? A política de saúde, Tica, é o seguinte, a gente trabalha, mas parece que ninguém vê, né? Porque o SUS é um plano maravilhoso, um
plano extremamente estruturado, mas com uma defasagem de tabela. E isso gera muito conflito dentro da gestão municipal, porque, na verdade, existe a propositura de portarias, proposituras de serviços que a gente deve executar e que muitas vezes a tabela não consegue pagar todo o procedimento. E isso gera ônus e custo para o município, né? Aí que vem o grande desafio, que eu digo para você, a saúde nós temos que trabalhar com planejamento com transparência e uma construção de respeito ao dinheiro público, com respeito ao orçamento público. Se você gastar mais, vai faltar lá na frente. Se hoje o orçamento já é curto, ou seja, como eu falei em recurso, em dinheiro, recurso financeiro é dinheiro. O dinheiro está em falta no SUS, a tabela é defasada, é só para você entender. Então, a tabela que é paga os procedimentos na saúde é defasada. Então, ocorre que o dinheiro sempre está em falta. Mas isso não quer dizer que nós não vamos ofertar o serviço, não vamos ofertar com qualidade e com o melhor profissional. Porque a saúde, ela perpassa não só com a oferta de serviço, mas com a oferta também de profissionais. E hoje, eu te garanto que aqui no município de Naviraí, você tem bons médicos, bons enfermeiros, bons farmacêuticos, auxiliares de enfermagem, técnicos e que carregam a saúde com muito amor, porque o profissional de saúde é um profissional do cuidado. Então, se você observar, a maior parte hoje dos profissionais na saúde são mulheres, porque as mulheres são os profissionais do cuidado. Se observar a classe médica hoje, o comportamento das profissões mudou muito. Antes a gente tinha muitos médicos, hoje você vai ver muitas mulheres. Então está havendo assim um resgate também por parte da mulher no cuidado, porque a mulher começa como mãe, o cuidado da família. Então a mulher faz o cuidado também e muito bem feito na saúde. E o que eu gostaria ainda de deixar de falar para você, Tica, sabe? Sim. Que eu cheguei aqui, eu comecei a perceber a forma como as pessoas falavam da saúde, né? E como é assim, fala, é porque não funciona, porque não presta, é porque precisa ligar para o vereador, precisa ligar para ter ajuda, ou para algum conhecido, por amizade. Porque, para falar a verdade, Ângela, a gente sabe que os burburinhos, e é tipo assim, tudo que a gente vê é reclamação na saúde de Naviraí. Por isso a importância da pasta, por isso a importância de alguém que venha para resolver isso. E eu vi você porque eu acredito que com humildade e também com conhecimento e parcerias a gente resolve. E isso que você está falando é fato, de todo mundo só reclamar, todo mundo achar que a saúde é péssima e a gente precisa ter um olhar sobre isso. O que acontece? Então, vou te dizer com toda segurança, você tem hoje um hospital que, apesar de um hospital antigo, você tem um atendimento ouro. Por quê? Mas como que você vai falar atendimento ouro? Não vou falar das instalações, mas eu vou falar, você tem médico, você tem exames, você tem atendimento. Isso na saúde é uma qualidade ouro, porque se a gente observar, tem lugares que não tem isso. Você chega ali e você é atendido. Às vezes as pessoas questionam a espera. A espera faz parte da saúde. Só um aspas aí na sua fala, porque muitas vezes as pessoas reclamam muito da espera. Eu já fui em vários hospitais, que eu tenho minha mãe idosa, meu pai idoso, em todos os hospitais particulares e tudo que precisava de um exame ou outro, a gente espera muito. Então a questão da espera não é uma questão de problema na saúde ou da Santa Casa de Naviraí. Isso aí é uma questão que a gente enfrenta em qualquer lugar. Então, a Santa Casa é ruim porque eu tenho que esperar um monte de tempo. Você vai esperar em qualquer lugar mesmo pagando. Exatamente, Tica. Isso é muito legal o que você está falando, porque, na verdade, eu acho que com a modernização, com a internet, com esse mundo louco que a gente está vivendo, que as coisas acontecem tudo muito rápido e para ontem, o ser humano ele se tornou muito impaciente. E conforme mais a pessoa vai envelhecendo, ela fica mais impaciente também. Isso é fato. E o que a gente pode ver também, a saúde ela trabalha com as fragilidades. Então, a pessoa, quando também está
frágil, ela também exige mais ela não tem paciência e ela exige mais do outro. Então, você vê, são vários fatores que levam a essa impaciência. E o que você falou, você pode ir em qualquer lugar do Brasil. Você vai esperar, porque existe um protocolo a ser seguido, entendeu? E muitas vezes a pessoa, ela acha que se ela não... que ela falando com alguém, ela vai ser atendida mais rápido, né? E isso não quer dizer que está havendo negligência de um profissional, mas sim que existem pessoas trabalhando e o cuidado está presente. E uma outra coisa, então, que eu gostaria de falar, assim, também sobre a atenção primária à saúde. Hoje, na Viraí, ela tem 11 unidades de saúde. Dessas 11 unidades, eu sempre falo para as pessoas, procure sempre a sua unidade. Ah, mas lá é agendado? É agendado, gente, porque a política de saúde é dessa forma. Existe uma territorialização, uma regionalização e ali um vínculo de você com a sua equipe de saúde. Se a gente começar a procurar mudar da região para ser atendido, você passa a perder o seu vínculo e aí não é dessa forma que acontece a atenção primária, porque a atenção primária, ela é vinculada com a família, por isso que ela tem um agente comunitário de saúde que visita a família, vai com o médico, conforme a família tem idosos, vai dar assistência, verificar se está tomando medicamento, como é que está o dia a dia do cidadão na sua rotina. Então, assim, às vezes as pessoas não entendem. Ah, eu quero trocar uma receita, mas eu não vou esperar no meu posto e eu mudo de unidade, entendeu? Mas aí chega naquele outra unidade, e não quiseram trocar a minha receita. Não, gente, é porque a gente tem regramentos a seguir. Porque até então, quando você está na sua região, você já tem o seu médico, você já tem as pessoas que lhe conhecem. E nós temos que fortalecer esse vínculo para a gente poder fazer a prevenção e a promoção da saúde. Porque quando chega no hospital, o hospital é a atenção hospitalar, não é um atendimento ambulatorial. Eu vejo que as pessoas confundem muito isso. Então, como ela não consegue o agendamento ou como ela não teve tempo durante o dia porque está trabalhando, acontece isso. Sim. E as pessoas procuram um pronto atendimento. E acaba, muitas vezes, superlotando aquele pronto atendimento. Sim. E muitas vezes não é por causa de uma doença ou por uma patologia que deveria estar ali no hospital. Uhum. Mas é a facilidade que a pessoa acaba encontrando, o usuário do Sistema Único de Saúde. Sim. E acaba procurando o hospital. A gente até entende, mas a gente que é da saúde, como eu falei, a saúde, a gente vem aqui hoje na Viraí para modernizar toda essa gestão de saúde. Vamos trabalhar com planejamento. Sim. E com respeito à verba Ângela, pública. Só abrindo uma aspa, antes da gente ir mais para frente, que eu acho que é importantíssimo a gente frisar, porque a saúde, as pessoas reclamam, mas às vezes o problema está na população que não procura o lugar certo, como você frisou aí, que primeiro você tem que ir no posto de saúde ali do seu bairro para pegar o atendimento ali. Porque é ali que é feita a promoção e a prevenção. Sim, e o que acontece às vezes com a saúde de Naviraí, que às vezes não atende da forma que deveria, às vezes é por falta de informação da população ou até mesmo a população que não faz da maneira que é instruída a ser feito. Que é primeiro no posto, depois para a Santa Casa, se realmente precisar. Então, acaba o posto de saúde, às vezes, tendo mais vaga e a Santa Casa ficar superlotada porque não foi feito da maneira correta. Então, você chegou, você está trabalhando ali como gerente de saúde. Eu acho essencial a informação para que a população faça do jeito certo, para que a gente tenha uma saúde de qualidade. Não é só a gestão pública que tem que trabalhar, que tem que cuidar e que tem que fazer a diferença. Essa saúde de qualidade vai vir também das pessoas fazer do jeito certo e no lugar certo para que a coisa realmente aconteça. Porque senão vocês vão lutar, vocês vão trabalhar, vão dar o melhor e se a população não obedecer o critério, as regras de primeiro e do posto, vai continuar o sofrimento na saúde. É isso? Então, é exatamente isso. A gente trabalha primeiro com a atenção primária de saúde nas unidades básicas que vão fazer a prevenção e o cuidado da saúde, aquela em que todo mundo acaba se conhecendo para que a gente tenha uma resolução
daqueles primeiros problemas na saúde. Depois nós temos a média complexidade, que é justamente a busca pelo especialista, e que nós vamos fortalecer agora os especialistas aqui, porque realmente nós estamos hoje falando de um município que eu gostaria que as pessoas até, não sei se concordam comigo, sim, mas eu vejo que hoje você tem um município, Naviraí cresceu, é um município de 50 mil habitantes, segundo o IBGE, a nova tabela do IBGE, e que muitos municípios tiveram a população reduzida, e Naviraí também teve a população reduzida, mas enfim, a gente tem que acreditar no IBGE, sim, e o que foi colocado para nós é 50 mil habitantes. Então, o que a gente observa? É um município que cresceu, a população aumentou sim, mas ainda nós temos serviço subdimensionado. Quando eu olho, às vezes eu penso que eu estou... que ainda em alguns momentos nós estamos falando, porque todo mundo se conhece, aquela coisa gostosa de interior, que todo mundo se ajuda, né? Porque sim, é bacana isso no interior, né? Das pessoas se conhecerem. Mas, por um outro lado, a cidade cresceu e a gente precisa ter mais oferta de trabalho, de serviço, sim, de saúde. Sim. Eu percebo hoje que nós vamos ter que crescer com relação a isso, sim, né? Que nós temos hoje uma saúde subdimensionada. Ou seja, nós já poderíamos ter mais unidades básicas de saúde, que até uma proposta do prefeito de construir, de reparar essas unidades, que tem unidades que estão mais de 6 anos sem reforma, sem troca de mobília. Então, assim, nosso desafio é grande, mas nós vamos fazer. Nós vamos fazer porque está no nosso planejamento, né? Então, isso que eu acho bacana, quando a gente fala na gestão, eu sou uma pessoa apaixonada pela gestão pública, é fazer um trabalho com consciência, né? Um trabalho com planejamento, e o planejamento é assim, tem começo, meio e fim, e você vai ter que, né, otimizar e buscar um resultado daquilo que você fez. Para que isso dê certo. Mas as coisas, nós temos aqui com um pouco mais de 45 dias, daqui uns dias, com 100 dias, a gente já está falando com isso de gestão. A gente já fez muita coisa, nós já fizemos muita coisa aqui nesses 45 saúde. Dias já, de início. Muita coisa. Habilitar, por exemplo, o CAPES, que era desabilitado, que não vinha ganhando recurso nenhum, prejuízo danado para o município, porque estava pagando toda a conta. Vamos habilitar a hemodiálise, que também está desabilitada, e a conta ainda está para o município. Então, todo aquele serviço, a Academia da Saúde, que tem reforma, também não está habilitada, nós vamos habilitar. O que é isso, habilitar? Nós não estamos entendendo essa conversa. Habilitar é simplesmente você cadastrar, você colocar o nome do serviço lá no site do Ministério da Saúde, para a gente passar a receber mensalmente esses recursos. Porque se você não habilita, não cadastra, quem paga a conta é o município sozinho. O CAPES, a hemodiálise, a Academia da Saúde estava tudo sem habilitar? Tudo sem habilitar. Quer dizer que nós estávamos perdendo muito dinheiro? Muito dinheiro. Um dinheiro que pode ser usado em outra forma em outros locais. Então, por isso que eu falo, a saúde tem que ser feita com compromisso e respeito da verba pública. É aquilo que eu falei, o recurso existe. E aí você tem que ter respeito. Qual é o respeito? Profissionalismo, fazer gestão. O que é isso? Fazer gestão é fazer a coisa certa, buscar os caminhos para que a gente possa efetivar os serviços e as coisas aconteçam. Uma outra coisa, a gente recebe verbas também de emendas de parlamentares, de deputados, os próprios vereadores buscam emendas para poder trabalhar dentro do município. Então, essas emendas, muitas vezes, elas vêm para compra específica de um material. Eu pude ver que nós temos numa pasta um recurso financeiro, dinheiro, gente, um valor alto até nessa pasta. Ou seja, não foi comprado o que deveria ser sido. O dinheiro está lá? Está lá. Está parado? Está parado e não foi comprado. E você vê que a gestão pública, ela é muito burocrática, né? Então, para comprar, nós temos que fazer um processo licitatório, porque hoje os órgãos de controle, os tribunais, Tribunal de Contas, né? Os órgãos de controle, eles estão observando a ação do prefeito. Então, para você comprar, você tem que fazer o planejamento, fazer a especificação, escolher o
produto, fazer a especificação e ver da onde está vindo o recurso. Então, por exemplo, se eu recebo uma verba, muitos deputados ofertam verba para Naviraí para comprar mesa, cadeira, um exemplo, certo. Só para ficar mais simples. Instrumental ou cadeira de dentista para comprar, montar um consultório. Tá, então o dinheiro está lá, mas não foi comprado. Entendeu? Por quê? Sim. Porque nós temos problemas na saúde. Naviraí veio de uma gestão de muitas trocas, né? Então, se não existe fidelização com relação aos cargos ou um planejamento, a pessoa entra, sai, as coisas só apaga incêndio, porque todos os dias nós temos um problema. A judicialização que está sempre na nossa porta, ou seja, é interessante eu explicar uma coisa aqui que às vezes as pessoas vão entender. O SUS, ele tem pouco mais de 20 anos e a gente viveu sem o SUS. Nós tivemos o INSS, tivemos o SUDES e veio o SUS. O SUS ele veio com uma política de igualdade, universalidade, né? De forma que todos tenham direito. O SUS não é pobre. O SUS é para todo brasileiro. É para o rico, para o pobre, para aquele que paga imposto e para aquele que quer fazer uso do serviço. Ângela, porque o que acontece? A saúde de Naviraí está aí, você falou que a gente precisa de mais especialistas, de mais médicos, precisa sim de uma estruturação de muitos postos, precisa de mais postos de saúde, precisa reformar a Santa Casa, que a gente vai na Santa Casa, eu sempre vou na Santa Casa e o atendimento lá das pessoas é espetacular, é humanizado, eles atendem a gente com muito amor, pelo menos todas as vezes que eu precisei foi assim, e então a nossa saúde, o que precisa é trazer os especialistas, e você falando agora dos recursos, desses detalhes que tem que cadastrar para poder vir os recursos, você acredita que dá para ter uma saúde de qualidade na Naviraí muito melhor do que a gente tem hoje? Eu acredito demais na gestão. Eu acho que assim nós temos excelentes servidores na saúde, sabe? Assim, nós temos pessoas concursadas que trabalham muito bem na saúde, sabe? O naviraense pode se gabar dos profissionais de saúde que ele tem de carreira. Na minha gerência especificamente, eu estou tendo o prazer de trabalhar com pessoas competentes, assim, eu vou falar, elas são concursadas e de carreira. E isso também comunga com uma das falas do prefeito, que era valorizar o servidor público. Sim. Né? Então, você tenha certeza que nós temos bons profissionais aqui dentro da gerência de saúde na Naviraí. E que dá para fazer uma saúde muito melhor do que a gente tem hoje, é com aquilo qualidade. Que eu falei, nós vamos fazer uma saúde com planejamento e com respeito à verba pública. O que é o que eu falei? O respeito à verba pública é gastar o que se recebe com aquilo que foi ordenado e buscar mais recursos e fazer a coisa acontecer. Só para ficar mais simples, né? Porque não adianta você receber o recurso e não gastar o recurso. E esse é um desafio. E a população reclamando, precisando de um recurso guardado. Guardado. Então é isso que fala, porque a burocracia dentro do serviço público é grande, mas as coisas estão acontecendo. Dá para fazer. Neste momento, Ângela, a gente está chegando a 30 minutos da nossa entrevista. A gente está no ar na Rádio Cidade FM, na Maracaí FM. E a partir de agora a gente vai continuar só no nosso canal do YouTube. Eu quero aqui agradecer aos nossos patrocinadores, o pessoal que está com a gente, que ajuda você a conhecer essas histórias e saber mais sobre a nossa cidade. A Flitnet, a sua melhor conexão. Obrigado, Hugo. Obrigada, Aline. Obrigada a todo mundo da Flitnet. Obrigado por ajudar a Naviraí a ser melhor através da informação. E também o pessoal do Café Naviraí, o melhor café do planeta, com certeza. Eu só bebo café Naviraí, com certeza você também. Obrigado, pessoal do Café Naviraí. E agora a gente vai estar saindo das rádios, Ângela. Quiser dar um tchauzinho para os ouvintes das rádios, pode ficar à vontade. Tá? Então, eu quero agradecer inicialmente essa oportunidade, eu acho muito legal, eu gosto muito de rádio, eu gosto da informação, eu te falei, né? Eu tenho uma facilidade muito para falar, mas eu quero deixar um recado aqui para a população. Gente, desde novembro até março, final de março, a gente vai fazer o combate, estamos fazendo o combate ao mosquito da dengue. Eu peço para cada um cuidar do seu lar, porque o mosquito, ele começa a se desenvolver dentro da casa e dos nossos lares. Não deixe
deixe água parada, não deixe lixo que junte água, porque nós estamos num período de chuva. Com o período de chuva, depois passa a chuva, vem aquele calor intenso e que é propício para o crescimento da larva do mosquito da dengue, da zika e da chikungunya. A chikungunya é uma doença bastante debilitante, transmitida também pelo mosquito e que está do lado no Mato Grosso. Então, hoje, eu quero falar para você, cuide da sua casa, cuide do seu espaço, vamos fazer um cuidado para que a gente não tenha em Naviraí surtos alarmantes de dengue. E eu preciso da população, não basta a gente falar em prevenção. Quem vai me ajudar é você, população. Isso aí, Ângela, a dengue, cuide-se, porque ela mata. E agora é com você, Marcos, aí na Maracaí FM, com você, Martins, na Rádio Cidade FM. E nós vamos continuar. Você quer continuar no podcast? Corre lá pro canal do YouTube, Podcast Mais. Obrigada. E agora, Ângela, a gente vai continuar por aqui. Sobre a dengue, a gente vai falar mais, que é um assunto muito importante, que a gente precisa falar sobre ela, mas daqui a pouquinho a gente vai falar sobre dengue, sobre vacinação, muita coisa importante para vocês aí do outro lado, que a gente precisa se cuidar. E saúde a gente sabe. Se você tem saúde, o resto a gente dá conta. Então se liga aí, nós estamos com a gerente de saúde, numa oportunidade incrível de informações para você se cuidar. Eu quero falar com você um assunto polêmico também, sobre remédios na farmacinha, que a gente tem tanta queixa, tanta reclamação. Ângela, o que acontece? Então, eu acho engraçado a forma como vocês tratam, denominam farmacinha. Gente, é o seguinte, como eu falei, dentro da gestão existe uma burocracia para comprar todo e qualquer produto que a gente vai ofertar. Dentro dessa nova gestão, nós vamos atualizar esse elenco de medicamentos de acordo com a necessidade do paciente, de acordo com o perfil epidemiológico da população. Às vezes nós temos faltas pontuais, sim, porque a grande compra nós temos sempre no final do ano. Nós começamos uma gestão um pouco mais de 45 dias agora, sim. E nessa gestão, quando a gente entrou, não haviam sido feitas as compras. Mas, desde que a gente entrou, já está sendo posto, a licitação está acontecendo, o processo de aquisição e compra está acontecendo, e de forma que a gente não tenha um abastecimento. Hoje, a população não tem o desabastecimento. Talvez tenha uma falta pontual. De um medicamento ou outro. Pontual de um ou outro medicamento, mas nós estamos conseguindo manter o fornecimento desses medicamentos. Alguns medicamentos, muitas vezes, o cidadão procura na farmácia e ele não tem. Por quê? Porque ele não faz parte do elenco que é disponibilizado e conforme foi combinado com o Ministério da Saúde, com o Governo do Estado e o município de Naviraí. Você sabe também que a indústria farmacêutica ela é dinâmica. Todo dia você tem um novo produto com um nome diferente e muitas vezes você tem o mesmo medicamento com princípio ativo na farmácia. Certo. Então, assim, aquele cidadão que tem dúvida com relação ao medicamento, como tomar, onde encontrar, pode tirar sua dúvida na nossa farmácia. Não só buscar o seu medicamento, mas também dúvida, porque tirar sua dúvida. Às vezes pode ter um medicamento similar, com a mesma composição química, que serve no lugar daquele, né? Exatamente. E outra coisa, não é só a farmácia básica, nós temos ainda o componente especializado, que era o componente chamado de alto custo antigamente. E que nós fazemos o processo e que é mandado para a auditoria de Campo Grande, e depois esse medicamento ele é subsidiado pelo Governo de Estado e pelo Ministério da Saúde. Então, cabe ao município a oferta da atenção básica e depois, com a ajuda do Estado e do Ministério, desses medicamentos em que a gente monta o processo. É moroso? Não, gente, tudo demanda de regras. Temos que montar o processo, temos que ter a assinatura do especialista, temos que ter a receita. E aí as normativas existem e não são propostas por nós aqui de Naviraí, mas sim pelo Ministério da Saúde. Porque eu digo sempre assim, a gente trabalha de maneira correta para evitar as fraudes, né? Hoje mesmo eu vi ainda falando da farmácia popular que tinha um grupo que eles montavam várias farmácias só
para fazer o ganho inadequado. Então, eles faziam cadastros de pacientes e que, na verdade, não existiam. Então, enquanto a gente trabalha para fazer a coisa certa, tem sempre o lado daquele que não faz a coisa certa, né? Então, isso é um absurdo, porque... É desafio. Porque a gente está onde está por causa disso, por causa da maldade do outro. E é por isso que, mais uma vez, eu afirmo aqui para as pessoas buscarem informação correta, informação de qualidade, fontes seguras, porque a fake news atrapalha muito a vida das pessoas. Aqui na Naviraí, na região de Naviraí, em Itaquiraí, não é diferente. Então, população de Naviraí, Itaquiraí, toda a região, fiquem atenta com a mentira, com a má informação, porque isso é muito nocivo e prejudica muito, né, Ângela? Então, a gente precisa estar atento a isso, busque a verdade. E não só isso, ainda assim, né? Com certeza a gente não consegue ofertar todos os medicamentos, como eu falei, isso é estudado esse elenco de medicamento com maior, ele é estudado de forma a atender o maior número de pessoas que fazem uso da mesma droga, entendeu? Então, vocês têm uma noção, assim, de porcentagem de 0 a 100, quantos por cento a farmacinha, uma farmacinha de qualidade, uma farmacinha bem abastecida, de 0 a 100, quantos por cento da população ela realmente consegue atender? Hoje, nós temos uma média, principalmente no começo do mês, mais de 380 pessoas passam na farmácia municipal de Naviraí. Então, assim, o nosso fluxo é bem grande. É mais ou menos, tem um dia que troca a receita, aí tem um dia que a pessoa procura a farmácia, mas todos os dias nós temos uma alta procura. Inclusive, nós deixamos de atender 2 sábados para a gente começar o controle de estoque. Como eu falei, nós vamos trabalhar com planejamento e fechamos 2 finais de semana. Está sendo árduo para a gente poder fechar esse quantitativo que a gente tem de cada medicamento e também somar com aquilo que a gente vem comprando. Porque é como eu falei. Porque você tem que ter um controle, tem que ter uma qualidade de controle para você não comprar demais um medicamento e deixar faltar outro. Exatamente. Não comprar demais para não ter perda de recurso com o pagamento de um medicamento que venceu na sua prateleira, né? Então, é como eu te falei, o desafio é grande. E hoje, o que nós estamos fazendo? Nós vamos, inclusive, levar esse componente do especializado, que é aquele que faz o processo, que está lá no núcleo, nós vamos levar para a farmácia municipal. Por quê? Quando a gente estuda saúde, a gente fala que o cidadão ele fica peregrinando dentro do município. Ele vai num ponto para ter o atendimento do médico, depois ele vai em outro ponto na farmácia básica para ter um medicamento, depois ele vai em outro lugar para ter outro medicamento, ele vai para o hospital, enfim, ele peregrina para ele conseguir... Isso é falta de planejamento. Para conseguir ter o atendimento. Então, para melhor atendimento, nós vamos hoje vincular todos os serviços da farmácia na farmácia central, que eu digo, é a farmacinha que vocês chamam, na farmacinha. E a farmacinha vai continuar naquele local ali onde ela está? Inicialmente, sim, mas nós estamos fazendo hoje um planejamento. Porque, como eu falei, alguns locais estão subdimensionados e assim, nós estamos pensando num lugar maior, mas eu também já digo que eu até falei para o prefeito que o município comporta 2 farmácias públicas, 2 farmacinhas, porque o município cresceu e aí a gente colocando essa farmácia em um ponto só, a gente não vai conseguir agradar a todos, porque se a gente pensar, nós temos um bairro distante, pontos estratégicos. E um ponto, nós temos bairros distantes que até para chegar nessa farmácia ou um outro ponto acaba sendo longe, né? Então, a nossa ideia hoje é facilitar. E uma outra coisa que nós vamos começar, que já está fazendo, é a oferta de medicamento da hipertensão e diabetes, que vão voltar para as unidades de saúde. Vai ter um dia em que vai haver a entrega desses medicamentos junto com toda a equipe de saúde, para que esse usuário ele já tenha aqueles medicamentos de uso contínuo para as doenças crônicas, ele já receber na sua unidade e com uma orientação mais próxima. Mais próxima. Hoje esses medicamentos todos são só na farmacinha. Estão disponíveis na farmacinha. Eu acredito, Ângela, que fazendo esse planejamento, levando para o posto de saúde, para cada um pegar no seu posto, já vai melhorar bastante, vai facilitar a vida das pessoas. Vai ser um dia programado. Por que é o dia programado? Porque é um dia de cuidado com
com o cidadão, sim. né? Porque é aquele que toma... A gente tem visto, hoje ainda vi falar sobre o medicamento em casa, né? Então, existe duas vertentes. O medicamento em casa, ele é muito bom para quem não pode estar saindo, para idoso, cadeirante, pessoas acamadas. Existe um protocolo para entrega desses medicamentos. E, por um outro lado, quando a gente fala em atenção primária, em farmácia básica, ou medicamentos que você toma todos os dias para não ter a pressão alta, para você fazer o controle da sua pressão, da sua diabetes, você precisa ter um acompanhamento de perto do profissional. Sim. Então, com esse olhar, para a gente melhorar a saúde do cidadão, nós vamos fazer um dia de entrega nas unidades e com a orientação do farmacêutico e com a equipe de saúde. Vai ser bem legal. Eu acho que é um resgate, você trazer e orientar volta, a população. A pessoa se sente mais, até melhor, porque está ali perto dela, ela se sente em casa. É a saúde da família, né? Ela se sente mais protegida, exatamente. E ela se sente mais pertencente. E não só isso também, né? Muitas vezes a pessoa se sente até envergonhada pelo número de pessoas. Quando chega, vê que o ambiente está cheio, é muita gente para atender e tudo mais, ou está com pressa, ou tem que ir para o trabalho. E eu acho que vai ser um momento ali em que ele está perto, dentro da sua unidade, como eu falei, dentro dos profissionais muito que o conhecem. Muito e bom. A gente vai fazer um trabalho bem legal. Espero que seja muito rápido isso, porque eu acredito que esse projeto está muito legal. Só o que está faltando, como eu te falei, a gente tem que fazer um planejamento do estoque para a gente não começar e depois ter que parar. Não ter o medicamento. Então, com relação ao que nós já estamos fazendo as aquisições dos medicamentos, os quantitativos estudados para não faltar, para a gente começar a fazer acontecer. Muito legal. Vamos falar um pouco sobre vacinas? Então. Como está a vacinação da população de Naviraí e da região? Então, olha só, hoje nós estamos com o calendário da vacina da dengue, né? Certo. Então, a cepa dessa vacina, hoje a cepa circulante aqui no nosso município é a cepa 2, porque a gente faz a sorologia, tem todo um critério para saber qual que é a cepa que está a cepa do vírus que está circulante. E essa vacina que a gente está ofertando justamente é com a cepa com a cepa 2 do vírus, tá? E aí, hoje a vacinação tá para os adolescentes, crianças de 10 a 14 anos, está acontecendo aos finais de semana também, de sábado, das 7 às 11 e no Varjão aos domingos. Nós já temos um índice de vacinação maior, em torno de 80% já dessas crianças já foram vacinadas, mas ela ainda vai acontecer. Com relação ao ranking de vacinação do estado, Naviraí se comporta muito bem. Como eu te falei, nós temos excelentes profissionais, a população também, ela acolhe a chamada, a população está presente nas unidades, levando as crianças a vacinar. Então, acho que assim, a gente está tendo um feedback muito legal da população. O serviço está acontecendo e a população está atenta. Muito bom. Ângela, voltando na dengue, que é uma coisa muito preocupante, uma coisa que a gente tem que ter uma atenção muito especial. E a gente sabe que se a população fazer a parte dela, a gente não tem dengue. Então, eu acho muito importante a gente estar aqui alertando para a população fazer sua parte no combate à dengue. Muito importante. Eu acho que assim, todo cidadão ele tem que cuidar da sua casa, porque é comprovado, gente, que o mosquito ele começa a reprodução dentro da sua casa, né? Então, e está todo mundo suscetível, não só a dengue, mas a zika e a chikungunya. Então, vale a pena você cuidar do seu imóvel, você cuidar da sua família, do seu filho, da sua esposa, do seu marido. Então, você vai estar salvando a sua família. A sua família, porque a dengue, como você falou, ela pode matar? Pode, porque cada organismo vem reagindo de uma forma. Quando a dengue começou lá atrás, que ela voltou, porque né, a dengue vem de surtos, sempre de surtos, né? E a gente passou a ver que cada pessoa se comporta hoje de acordo com a sua imunidade. Sim. Então, precisa evitar um olhar cuidadoso, porque é como você falou,
pode ter várias complicações. Então, cabe a nós cuidarmos da nossa saúde, dos nossos filhos, enfim, da família. Achei bonita essa fala. E é isso, é cuidar da família. Legal. Ângela, com a Ângela Lopes, né? Doutora Ângela Lopes, à frente da saúde de Naviraí. Agora está sendo gravado, vai ficar gravado nosso podcast lá no canal do YouTube. E nós, mulheres, somos mulheres porretas, mulheres de palavra, e a gente busca sempre fazer o melhor e dar o nosso melhor. Com a doutora Ângela Lopes à frente da saúde de Naviraí, o que a gente pode esperar da saúde de Naviraí para os próximos dias, para os próximos meses e para os próximos anos? Você pode esperar de mim comprometimento, acho que essa é a palavra. Comprometimento é o que eu tenho. Eu acho que eu sou uma pessoa que eu trabalho ainda com muito brilho nos olhos, porque eu faço o que eu gosto, né? O que eu aprendi é uma vida inteira na saúde, mas se a gente não gostasse, a gente não estava aqui, né? E eu acho importante que, acima de tudo, você tem que buscar um trabalho que você goste e que você faça com amor. Eu faço o meu trabalho com muito comprometimento. Às vezes eu sou um pouco braba, e é assim, porque eu sou muito efetiva. Você pode ver a forma de eu falar, né? E às vezes as pessoas não entendem, mas na minha pessoa eu acho que eu tenho muito comprometimento e amor pro que eu faço. Porque se você não trabalhar naquilo que você gosta, a doença vem, ou a depressão vem, o mal-estar vem, que é o que eu falo com a população. Depois do Covid, que a gente teve tantas perdas, as famílias teve, tantas mortes, a gente vê o tanto que é importante a gente cuidar da saúde, olhar para quem está ao nosso redor e, ao mesmo tempo, trabalhar naquilo que nos dá prazer. A gente tem que buscar prazer no que a gente faz. Ser feliz. Ser feliz. Essa é a palavra, né? Então, acho que de mim você pode esperar o comprometimento. Eu acho que é a palavra. Eu gosto muito do que eu faço e é aquilo que eu te falei. Tica, só existe um lugar que a gente pode fazer por muitos. É na gestão pública, é na política. Então, a gente não faz pela gente, a gente faz por todo mundo. É assim, um sonho de ver um mundo melhor, um sonho de ver um dia melhor, uma saúde melhor, de ver as pessoas que estão no momento fragilizado, as pessoas que têm dificuldade, que é uma realidade. O brasileiro sofre por falta de dinheiro, hoje a inflação está alta, as dificuldades existem na vida de todo mundo, de formas mais afloradas em um e menos aflorado nas dos outros. E eu digo assim, que a gente tem que ter gratidão naquilo que Deus nos dá. Eu sempre fui uma pessoa que eu estudei, graças a Deus, em escola pública, eu estudei na Universidade Federal, eu estudei sempre de forma gratuita. Então, é uma forma de eu devolver isso, aquilo que eu tive do governo, aquilo que eu recebi gratuito, eu devolvo para as pessoas. Então é isso, eu acho que é isso, é uma forma, gratidão a Deus, a gratidão por eu ter escolhido a fazer o que eu gosto e ter me encontrado, né? E gratidão por estar viva e por a gente poder exercer com amor. Eu acho que é mais ou menos isso. Que bom. Dá seu recado final para as pessoas. Então, está chegando a hora de dar tchau. Eu adorei. Eu quero que você me chame outras vezes, porque a saúde, Tica, eu vou te falar, olha, todo mês a gente tem um dia D. Nós falamos da dengue, nós falamos da vacinação, mas eu vou falar para você, nós estamos operando também, nós tivemos cirurgias de catarata há 2 semanas atrás, nós vamos ter as cirurgias ortopédicas, 30 cirurgias, nós não vamos fazer ainda no município, mas já está planejado e vai acontecer aqui sim, porque a gente dependia de saldo, de recurso e, como eu falei, planejamento. Sim. Então, nós vamos voltar a operar, nós vamos ter as cirurgias aqui na Naviraí. Que bom. Você, cidadão, pode esperar, se você está na fila, vai ser atendido. E uma outra coisa que eu estava esquecendo de falar, mas eu vou ser bem rápida. Sabe, gente, na saúde a gente corre com tudo para tentar atender. Mas muitas coisas não dependem essa fila só da gente. Eu queria destacar que hoje tem fila que não anda, porque em Campo Grande, a Santa Casa, não paga os médicos desde setembro. Nós temos hoje uma fila que não está acontecendo nem ambulatorial e não está andando, e nem de cirurgias eletivas. E aqui a gente ainda está conseguindo operar. Mas se você pensar, tem muitas especialidades que não está acontecendo nada, porque
a nossa referência, que seria Campo Grande ou Dourados, também não está acontecendo. Não está acontecendo. Então, você vê, não é um problema só de quem está aqui. Sim. Então, a gente tem que olhar em todo que a gente está andando. Mas, assim, eu estou muito feliz, eu acho que a gente tem muito tempo aí para construir. Nós temos um prefeito que ele é um prefeito jovem e quer fazer um trabalho de transparência, uma pessoa nascida e criada aqui, que vem para trabalhar para ter uma vida melhor da sua família e dos seus filhos, né? Então, acho que isso também é um orgulho para vocês, sabe? Sim. É um prefeito que está olhando e bem intencionado. Pode confiar nessa gestão, que ele vai fazer para fazer a diferença. Claro que não são flores, não é isso que eu estou falando. Tem espinhos. Tem espinhos, mas é aquilo que eu falei, é luta, mas o comprometimento da equipe toda do prefeito Rodrigo Sacuno é visível. Obrigada, Ângela. Seja sempre muito bem-vinda no Podcast Mais, das Rádio Cidade, também na Rádio Maracaí FM. Um prazer recebê-la aqui. Está chegando ao final do nosso Podcast Mais. Agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores, porque sem eles esse podcast não seria possível. Então, obrigado Café Naviraí, obrigado Flitnet. E agora eu vou deixando vocês, e não se esqueça, toda segunda-feira, 7 horas da manhã, tem Podcast Mais, sempre com muita informação, com boas notícias e pessoas que constrói a sua história, porque nada melhor do que a gente ter a nossa história junto com outras histórias, fica bem melhor, né? Sozinho a gente faz muito, mas juntos a gente pode fazer muito mais. Fiquem com Deus e até o próximo Podcast Mais. Parabéns.